é o agente das escolhas. Eu escolho isso, eu escolho aquilo, mas na verdade ele pensa que é o agente das escolhas, como nós explicamos antes, porque há muitas escolhas que a gente nem sabe por que fez, mas nós dizemos, não, a escolha é minha, né? E de outras vezes a gente diz, eu nem sei por que escolhi. Tomando esse fato lamentável ocorrido aí no estádio de futebol, aquela moça que parece estar num estádio de muito sofrimento, ela diz, nem sei porque eu estava gritando aquilo, todo mundo estava gritando, eu gritei também, não é? Então muitas vezes a gente vai ao impulso de outras forças que estão dentro de nós e a gente não se dá conta. Nós vamos até explicar esse acontecimento mais adiante à luz da sombra. A luz da sombra é bom, né? Bom, o ego faz um discernimento entre o que é eu e o que é coletivo. Então, eu gosto dessas cadeirinhas brancas, mas eu sei que vocês gostam de cadeiras marrons ou de cadeiras acolchoadas. Então, o ego me possibilita eu me diferenciar entre o que é meu e o que é do coletivo. E a partir disso eu posso me adaptar, eu posso ter estratégias para me adaptar à minha vontade, às minhas preferências pessoais, diante das preferências, enfim, do coletivo. Então, eu faço essa separação entre o que é meu e o que é do coletivo. E algumas coisas eu prefiro esconder dentro de mim, porque eu percebo que o coletivo não vai aprovar, ou melhor, eu acredito que o coletivo não vai dar uma aprovação. Bom, já que a identidade se cola com o corporal, quer dizer, eu acredito, eu sou esse corpo, e por isso que eu falei que depois é complicado a gente entender que não é o corpo, mas a gente tem um corpo, mas enfim, é preciso fazê-lo. Há uma tendência do ego sentir-se ameaçado por tudo aquilo que ameaça o corpo. Então, eis aí a nossa dificuldade, porque a gente, no Espiritismo, nós aprendemos, né, em outras tantas doutrinas espiritualistas, que a preocupação com o corpo não deveria ser a preocupação mais importante, muito embora é também um cuidado deveras importante para nós, porque o corpo é o templo do Espírito. Mas, mais importante que o corpo é o Espírito. Mas o ego não entende bem isso, porque para ele, eu sou o corpo. Se o corpo for afetado, se o corpo perder um pedaço, se o corpo for atingido de uma forma mortal, eu deixo de existir. É bem simples isso, né? É essa construção que a gente faz psicológica. E por isso é difícil, não é? Nós fazemos essa movimentação dos nossos valores para valores um tanto mais do Espírito. E para que nós possamos compreender que o corpo é o vaso que nos acolhe e não é nós mesmos. Então, esta é uma limitação do ego que precisa ser transcendida. Então, às vezes se faz críticas ao ego, mas são nesse sentido, de que ele precisa superar essas limitações, e esta é uma delas. Ele tem ansiedade em relação à mudança, né? Todas as mudanças lhe causam ansiedade, porque o ego é uma espécie de embaixador do eu divino, que é o self. Então, esse eu divino, ele envia ao mundo o seu embaixador, é o ego. É como se o nosso eu divino dissesse assim: vai lá, te organiza nessa vida, né? Estrutura o teu corpo, o teu trabalho, a tua profissão,
construa uma família, estuda, obtenha uma colocação e um respeito mesmo ao nível social, tenha os seus amigos, e depois que tu estiver assentado em tudo isso, vamos começar a nossa grande tarefa. Aquela tarefa que vai dar um sentido para a nossa vida, um sentido maior, um sentido espiritual. Então o embaixador vai na frente e precisa arrumar tudo isso. Quando o embaixador terminar de arrumar tudo, vem o presidente e vem fazer a visita, não é assim? Muito bem. Mas, então o ego se estrutura, ele faz todas essas aquisições, ele faz grandes esforços e ele sabe como é difícil, né? Aí vem o self, o eu divino. Muito bem, agora nós vamos fazer alguma coisa maior, vamos para a segunda parte da tarefa. E agora tu vai ter que abrir mão de algumas dessas coisas aí que tu obteve. Aí o que vai fazer o ego? Ah, não, isso deu muito trabalho, eu não posso abrir mão dessas coisas. E o que vai ser depois? Onde é que eu vou conseguir dinheiro? Ou o que as pessoas vão dizer de mim? Deu tanto trabalho eu obter o respeito, a admiração, a consideração de todos, e agora? Tu está me pedindo que eu abra mão de tudo isso? Ah, não vou abrir mão. As mudanças lhe trazem muita ansiedade, porque com as coisas estabelecidas é melhor deixar assim, está tudo estável, dá para viver desse jeito, não é uma maravilha, mas também é um estado assim que eu consigo lidar. Então qualquer mudança é perigosa, porque pode piorar. Então o ego, ele tem essa função de estabelecer a sobrevivência, de estabelecer uma convivência social, e mudanças são mal vistas, causam medo, mas são necessárias. Então há uma resistência à mudança. E uma grande mudança, ela pode ser sentida como a morte do ego. Então às vezes se fala, tem que matar o ego. Aí o pessoal começa a desenvolver sobre o ego. Vamos acabar com o ego, então vamos virar planta, né? Porque a planta, chegou uma plantinha, a planta não responde, ela não sabe o que a gente está falando com ela não tem noção de que ela é ela, então ela não tem ego. A morte do ego significa uma grande transformação. Saulo de Tarso virou Paulo de Tarso. Ele se transformou de tal forma que até mesmo mudou o nome. Então ali houve uma morte do ego, ou seja, um primeiro ego deixou de existir, digamos assim, para que se estruturasse um outro ego, bem mais humilde, por sinal, no caso de Paulo de Tarso. Então a morte do ego é aquela grande transformação. Mas é usada a palavra morte porque para ele é como se fosse uma morte. Aquilo lhe causa agonia, lhe causa medo, né? É muito difícil de abrir mão. É muito difícil do rei velho abrir mão, dar espaço para o rei novo. Ele quer assegurar o poder até o último suspiro. Então esse é o problema do ego. Ele não quer passar pela renovação. Bom, então este é o equívoco desse entendimento da morte do ego, né? O ego continua a existir.